Olá, eu sou Rômulo Contijo e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Um episódio fechando o ano de 2024. Uma pessoa especial, uma pessoa mais que especial para mim. Eu queria que ela estivesse aqui, eu queria que ela fechasse esse ano comigo. Ela é uma batalhadora, ela é uma profissional incrível, uma técnica de segurança, uma consultora, ela desenvolve treinamentos. Você vai ficar sabendo tudo sobre ela aqui. Hoje aqui no Mask TV comigo, Sheila Rodrigues, a Sheilinha da Segurança, que todo mundo conhece ela assim. Você pode ir até o canal do Rômulo, tocar aquele sininho, fazer as inscrições. Eu já falo, isso é super importante, mas seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Mask TV. E você? Você é meu presente de Natal, o presente para fechar o ano de 2024. Obrigado por ter vindo. Gratidão é sempre toda minha. Tô tão toda feliz. minha. Eu que estou super feliz e eu me sinto sempre privilegiada quando as pessoas me fazem esse convite e eu vejo isso de forma muito genuína. É muito verdadeiro isso que eu tô, sabe? Aquele dia na FISP, quando nós nos encontramos, era a primeira vez que eu estava indo, e você me apresentou a Dilson Monteiro para eu poder fazer a entrevista com ele, e ele veio aqui depois, e eu falei, meu Deus, como que eu consigo falar com a Sheila? Como que eu consigo depois trazer ela para eu conversar? Eu estava tão apaixonado por você naquele dia, você estava com a Flávia, mas era o lançamento do livro, né, do Tratado de Segurança do Fábio Arruda. Aliás, o Fábio também é uma pessoa incrível. Aquele momento, para mim, foi muito, muito importante. Então, ter você aqui hoje, Sheila, é uma gratidão imensa. E para quem está nos seguindo, vai ser maravilhoso conhecer um pouco você. Por que eles falam Sheilinha da Segurança? A Sheilinha da Segurança é o meu avatar. É um avatarzinho que está lá na tua rede, né? Exatamente, é o meu avatar. E a Sheilinha foi escolhida nas redes sociais. Em 2020, eu fiz uma campanha e pedi para as pessoas escolherem nomes. Para algumas pessoas, pedi para uns amigos em especial da área que já me conhecem, que já acompanham o meu trabalho, e alguns clientes, inclusive. E veio, na sua maioria, mais de uma pessoa escolheu Sheilinha. Eu acabei optando e as pessoas já diziam, por que não Sheilinha? Você é a Sheilinha da Segurança. Que maravilha. E daí acabou ficando Sheilinha e a gente vem cada vez mais transformando, inclusive, numa marca, né? Isso, potencializando esse Exatamente. personagem, né? É tão Exatamente. importante. Eu começo com uma frase que eu vi na tua rede. Sheila é uma das mais completas profissionais em SST que conheço. Você tem tantas recomendações tão incríveis. Recomendo a Sheila não apenas como uma consultora excepcional, mas como uma pessoa que traz luz e segurança para qualquer espaço onde ela entra. Nossa. Isso está as pessoas falam de você, mas você tem uma luz, uma luz tão, tão incrível. É tão importante isso. O Mask TV foi criado justamente, Sheila, para poder trazer e bater papo. Eu quero falar sobre segurança, saúde, meio ambiente, mas eu queria falar das pessoas que trabalham nessa área. Pessoas que têm talentos incríveis como você, que têm sucessos e que têm perrengues também, e de uma certa forma aqui contar. Então assim, nós vamos falar sobre segurança? Vamos. Mas primeiro eu queria que as pessoas conhecessem você. Toda vez que eu abro esse projeto, esse episódio, eu pergunto para o meu convidado, quando que você chegou no mundo e você sabe por que você veio aqui? Pode falar para mim. Sei. Nasci no dia 24 de dezembro, véspera do nascimento do menino Jesus. E eu tenho certeza que eu vim como uma missão, desde lá. Minha mãe fez de tudo para que eu não nascesse no dia dele, para que eu não roubasse o brilho dele e tivesse o meu brilho próprio, que é o que ela sempre diz. Eu nasci às 23 horas e 50 minutos do dia 24. Que empatia da parte dela com você, né? Porque seria uma relação ali importante, mas ela te deu o brilho de um dia antes. Exato. Você veio fazer segurança, mas você fazia o que antes disso? Eu venho de uma pavimentadora de asfalto a frio. Trabalhei quase 5 anos
na área administrativa. Me formei como técnica em administração e saí do meu estágio de ensino médio, no tempo de segundo grau, né? Lembro. Ensino médio, e já entrei para essa pavimentadora, e lá o engenheiro civil, que era um dos diretores, tinha pós em segurança do trabalho, e com o passar dos anos identificou que essa área poderia ser uma área para mim. E daí ele me apresentou a Portaria 3214 e eu resolvi entrar, estudar, buscar. Vai, busca, te informa, vê escolas, e eu resolvi entrar. E quando teve um acidente, às vésperas já de eu sair de lá, teve um acidente grave, fatal na empresa, eu descobri que seria, de fato, um caminho a percorrer, a seguir. Não conhecia a área de segurança antes, nunca ninguém tinha me dito que existia essa área. Quando você era menina, a gente tem uma semelhança, nós moramos em comunidades, saímos de comunidades, e foi tão importante a gente conversar um pouco antes sobre isso. Você tinha algum sonho? Eu sei que o nosso entorno, às vezes, ele nos impossibilita de querer alguma coisa, mas você tinha algum sonho, como você era o quê quando menina? Eu nunca pensei em, quando eu crescer eu vou ser. Mas eu sempre tive a certeza que quando eu crescer, eu não quero não estudar. Isso eu tinha essa certeza. Porque o não estudar é como se eu vou continuar aqui vivendo da mesma forma. É verdade. E eu vou estar preso aqui, né? Exatamente. Eu tenho orgulho de onde eu vim, da minha família. Todas moram juntas no mesmo bairro. Eu não moro mais, eu sou da capital. Você tem pai vivos, não? Eu tenho mãe, tenho minha avó de 95 anos. Olha. Coisa mais bonitinha. Uma família muito forte, de mulheres muito fortes. Mas eu tinha essa certeza que eu queria sempre estudar. Mas eu não tinha certeza do que eu queria ser. Em casa, a minha mãe, a gente trabalhava muito. Eu tinha, né, uma família, um pai violento, mas não tinha livros, não tinha essa... Mas eu sempre também soube que era o estudo que me tiraria dali. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, você está certa quando você diz que se empoderar de cultura para poder buscar um outro lugar. Falou em empoderar de cultura, durante 8 anos, dos meus 8 anos aos 16, eu fiz dança afro-brasileira. Então, eu venho de um projeto social. E isso me ajudou muito também a ser quem eu sou. Ajudou a me moldar, me ajudou a conhecer pessoas e a ir lugares. E também conhecer sobre a nossa ancestralidade, que isso é muito importante, né? É verdade. Entrar numa igreja e naquela igreja ver que foram os teus ancestrais que construíram ela. Teu povo que ajudou a construir. Então, muitas pessoas não têm essa noção. E isso, aos poucos, vai nos moldando, né? Vai moldando a vida da gente. Eu, com 12 anos, eu representei o Rio Grande do Sul aqui em São Paulo, num evento de criança negra e a violência, onde eu comecei a ter contato sem ter essa noção de que um dia eu também faria parte da fatia do bolo que a gente diz de representatividade. A gente, às vezes, não tem noção do que significa, quão forte é essa palavra, das mais diversas vertentes. E eu sentei ao lado da Benedita da Silva. Não tinha noção de quem era aquela deputada. Na época, tinha 12 anos. E hoje eu tenho a grande certeza que aqueles momentos me ajudaram a me moldar e a me transformar numa pessoa melhor. Você mora e nasceu em Gravataí? Não, eu sou da capital, nasci em Porto Alegre, morei 23 anos em Porto Alegre e fui para Gravataí por amor. Aí me casei e fui morar em Gravataí. Eu estive em Gravataí fazendo um trabalho para a PPG, que perto da Renner ali também, né? Que é do lado ali. Pé, 10 minutos da onde eu moro. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãs. 3 irmãs. E 3 filhos? Irmãs. Eu tenho um casal de filhos. Como que eles chamam? 2 adolescentes. O Nicolas e a Raíssa.
Que orgulho eles têm da mãe, hein? Eu tenho muito orgulho já dos meus filhos. Que maravilha, né? Porque é tão importante isso pra gente, né? A construção da sua carreira, a construção de como você, mulher, preta, tentando desbravar tudo num mundo tão difícil. Você com 12 anos já mostrando a sua representatividade para o mundo. Você já pensava nisso, que como mulher preta você seria uma voz para outras mulheres, para que as pessoas pudessem falar, olha, ela consegue, eu também consigo? Não temos essa noção. E na área de segurança, muito menos eu tinha essa noção. Com o passar dos anos, e principalmente após colegas começarem a vir ao meu encontro e dizer que se inspiram, que querem continuar a seguir nessa trajetória em função da minha pessoa, isso acaba fazendo com que eu entendo hoje o que é representatividade. Eu não tinha essa noção. Não. Se disser, seria muito a prepotência da minha parte dizer que tinha noção. Você enfrentou no mercado de trabalho, você sentiu preconceitos, situações, você vivenciou isso? Porque existem pessoas da nossa etnia que passaram a vida sem perceber que estavam sendo, né, vítimas de um preconceito. Mas você teve algum fato que mexeu com você sobre isso, que fez você pensar diferente? Por sermos negros, por vir de comunidade, dizer que não sofremos racismo, acaba sendo... É difícil dizer que não. Em alguns momentos, a gente sofreu e não percebeu. Mas em outros, eles são tão visíveis, tão escancarados, que é difícil dizer assim, ó, isso foi racismo. Tu chegar num lugar, já como uma empresária, porque eu me considero uma empresária, num evento de crachá, bem vestida, e te darem um caminho para palestrar para outros empresários e te conduzirem para o lado do acesso dos funcionários em outro lugar. Então, isso, infelizmente, é algo muito preconceituoso e é doído, mas em que as pessoas acham que quando a gente retrata, fala de situações como essa, como vitimismo. Nós não somos vítimas, mas isso é uma realidade que é diferente. E quando a gente se expõe, fala, relata, é como se a gente tivesse, olha, alguém me bateu, por favor, me socorra. Não, eu estou me posicionando, dizendo, informando, e que a gente precisa mudar. Não, e até porque tanto eu quanto você, mesmo sendo, né, negros, a gente também tem preconceitos. Com enraizados, certeza. estruturalizados, Sim. né? Por isso que eu acho que a gente não está se vitimizando mesmo. Nós estamos tentando, de uma certa forma, eliminar isso da face da terra, né? E são muitas coisas, é cultural, né? Nós somos um país ricos em cultura, mas, ao mesmo tempo, a gente é muito pobre em vários tipos de cultura. É verdade. Vamos lá, nós somos extremamente pobres em cultura de segurança. Né? Então, é uma das culturas que nos falta comparado a outros países, né? Estamos aqui para fazer diferença. E quando a gente vem dessas situações, é difícil tu não ter sido preconceituoso com alguém de alguma forma na tua fase da vida. É verdade. E a gente precisa entender que isso foi errado e tentar desconstruir. Assim como várias coisas que a gente faz na área de segurança, né? Desconstruir, não alimentar. Vamos lá, hoje a gente na linha do assédio, né? Falamos tanto de assédio. Muitas vezes, talvez tu já tenha passado por sido isso. Assediador. Sim. E nem se deu de conta que foi assediador. Mas é muito mais fácil a gente ser vítima, fui assediado, do que ter sido assediador. Mas a gente precisa enxergar. Isso é uma vulnerabilidade nossa e a gente precisa enxergar isso. Para quê? Para mudar, para se desconstruir, para poder ser uma pessoa melhor e para poder fazer parte de uma sociedade melhor. E influenciar positivamente. Né? Com certeza. Nós temos tantas influências negativas e a gente precisa, de uma certa forma, ter uma representatividade positiva, né? Afirmativa. Exato. Né? Você, a estagiária lá de 2000, há quase 25 anos atrás,
passou por grandes empresas, Souza Cruz, você passou por várias empresas grandes. Como que ela chega a ser uma empresária? Você tinha esse perfil de trabalhar com o seu negócio? Óbvio que não. Eu adoeci, descobri, fui diagnosticada com um problema de saúde após um acidente de trabalho e saí de ambulância da empresa e logo na sequência, fui diagnosticada com esse problema de saúde e me limitou para fazer o que eu fazia, né? Eu era de campo, liberação de área, trabalho em altura, e não pude mais continuar fazendo. Não posso, digamos assim, porque é uma doença que não tem cura, só tem tratamento. Está tudo certo. Estou medicada. Então, como CLT, isso te colocaria numa vulnerabilidade, numa dificuldade para exercer? Porque o que acontece? Eu não ia poder mais conseguir e até almejar fazer uma carreira, estar em grandes empresas, até buscar um crescimento, se eu não pudesse fazer algumas atividades. Então, eu tive que buscar. E eu costumo dizer que eu sempre sou muito rodeada até hoje de anjos, a gente falou antes. E quando meu primeiro estágio na área de segurança, esse estágio aí que eu relatei, estágio de ensino médio, mas eu fiz 2 estágios na área de segurança. Meu primeiro estágio na área de segurança, não tinha engenheiro e não tinha técnico para me monitorar. Eu tive que aprender com fornecedores, representantes de EPIs. Acabaram me ajudando, que foram os meus supervisores do meu estágio. Meu supervisor mesmo de estágio foi uma vez na empresa, na fábrica lá onde eu trabalhava. E era para mim ficar lá 3 meses e fiquei 1 ano. E o que aconteceu? É que acaba sendo bem bacana, assim. E que muitas dessas pessoas em que eu comecei a me conectar lá atrás, elas acabaram olhando e vendo e dizendo assim, Sheila, bora pro empreendedorismo. Eu tenho certeza que tu vai conseguir fazer um trabalho de empreendedorismo. Não, isso não é para mim. Não vai conseguir continuar em grandes empresas. Então, é uma oportunidade de fazer diferente. Confia. E eu acabei, na cara e na coragem, criando a empresa como uma necessidade em função de que eu não podia mais... Quando a gente fala limitado, parece algo tão, tão ruim, tão negativo, mas a gente tem que ter ciência de que tudo que a gente faz, a qualquer momento, a gente precisa ir até um determinado ponto. Tem um limite. É um limite. Mas é propulsor também, né? Ele pode te levar a outros. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Eu enxergo isso hoje não como um problema, mas como me deu um limite para mim entender que eu poderia ir além de outras formas, em que acabou vindo nesse processo de construção. E você também, inclusive, fez outras coisas com recursos humanos, você foi se aperfeiçoando. Mas a segurança era uma coisa que você se apaixonou? Total. E eu fui literalmente, eu vejo isso como se eu tivesse experimentado um suco de laranja. Sim, prazeroso. Docinho, prazeroso. Foi espremido ali, aquele suquinho, desceu legal e eu quero mais desse suco. É tão bom, né? Quando você pode levar o acidente, ele traz tantas consequências e você poder contribuir para que aquela pessoa possa voltar, seja acolhida, tenha uma atenção. A segurança é uma área tão importante, tão significativa. É conseguir entender que a gente pode fazer diferente, né? E que a gente pode fazer diferença na sociedade. Fazer com que as pessoas entendam. Né? E não é só nós fazermos a nossa parte, a gente leva a informação para que as pessoas entendam o quanto é importante elas fazerem a parte dela também. Não só o trabalhador, né? O empregador. Né? São os 2 lados, né? E no final da história, todo mundo, é uma sociedade toda que ganha com tudo isso. E o nosso trabalho, quando a gente entende isso, ele nos move. Ele nos move, a gente acaba
sendo apaixonada por que a gente faz, a gente acaba se doando, a gente acaba fazendo aquilo ali com uma maior seriedade, com comprometimento e, principalmente, não existe nenhuma área hoje no Brasil que não aconteça desvios que possa te levar para caminhos não tão bons, e a área de segurança não é diferente, né? Mas há como fazer não ser... Eu sempre costumo dizer assim, não faço parte do efeito manada. Eu sempre procuro fazer da forma que eu acredito, levar da forma que eu acredito, independente do efeito manada. Mas está todo mundo indo por ali. Mas será que aquele caminho é o certo? Eu primeiro me certifico se ele é o certo. Se ele é o certo, eu vou. Eu levo. Tem tantas perspectivas que a gente pode olhar, né? Muita, Tão diferentes, muita. A tua empresa, ela já tem 13 anos. Ela nasceu desse seu movimento, de tudo isso que você acabou de dizer. Você acredita que é possível, através disso, uma mulher como essa, se penetrar no mercado com tanto preconceito dentro das empresas com as mulheres hoje em dia? Na realidade, o cenário hoje está mostrando isso, não só na área de segurança, porque é uma área extremamente masculina. Já foi, né? Uma área que um dia foi. Vamos lá, vamos começar a mudar a fala. Fala-se de equidade, mas é tão difícil ter uma relação equânime, né? A gente ainda tem um distanciamento. É um processo de construção, estamos construindo. Quando eu entrei na área de segurança, a maior parte das vagas eram masculinas. Fui para o mundo da metalurgia, não tinha mulheres na área da metalurgia. Quase todas as áreas, né, de segurança hoje que a gente tem inúmeras mulheres potentes, mulheres fortes, bravas, tão competentes quanto. Mas que lutam muito ainda. Muito, né? E a gente precisa estar provando dia a dia isso. Mas eu acho que nos faz mais fortes ainda, sabe? A gente acaba sendo mais forte. Se fortalecendo para que a gente possa demonstrar também que a gente pode fazer aquilo, que a gente pode fazer o que a gente quiser. Hoje a gente está na atualidade provando, não só falando, provando que a gente pode ser, que a gente pode fazer o que a gente quiser. A SST, como ela é composta na consultoria? O que ela entrega para as pessoas? Hoje, o que ela entrega para o mercado é desenvolvimento de pessoas, que eu costumo dizer. A gente hoje faz algumas consultorias muito pontuais, mas a gente vem desde 2018 num processo de virada de chave e o nosso foco é capacitar as pessoas. Treinar, qualquer um treina. Mas capacitar, desenvolver, fazer com que elas aprendam, se transformem, é o que a gente cada vez mais vem se permitindo fazer, ajudando. Eu não digo só ajudar as empresas, a gente ajuda a sociedade, né? Quando a gente entende qualquer trabalho, ele pode colher frutos, a gente ajuda a sociedade. A gente não está ajudando a nossa família, ajudando a família do trabalhador, ajudando o negócio a evoluir. A gente está ajudando a sociedade como um todo, né? Fazendo a roda girar. Você disse também que antes dessa transição para o desenvolvimento humano, para a capacitação, você tinha uma expertise muito técnico. E isso é muito importante, você conhecer segurança tecnicamente nas suas normas, nos seus procedimentos, na sua legislação. E era uma coisa que você domina muito bem. Eu só sabia ler, estudar livros técnicos. Eu aprendi a ler, a tomar gosto pela leitura, lendo Portaria 3214, lendo livros técnicos de vários profissionais, era o que eu conseguia ler. E a partir disso, dessas leituras, ler as normas, ler ISOs, ler NRs, sempre buscar algo mais aquém, a própria CLT mesmo. Às vezes, não é só identificar o artigo X, o que está escrito no artigo X? Eu não sou do direito, mas eu preciso entender, faz parte. Às vezes a gente escreve ali, coloca nos documentos, né, com base no artigo X, mas nem entende o que diz, na essência, aquele artigo. E depois, aquela história, eu também optei pelo caminho do desenvolvimento humano. Não que eu não tive que mergulhar para conhecer legislação,
Porque não tem como capacitar uma pessoa se você não sabe o que é uma NR01. Então você Sim. mergulha na questão técnica, mas tem a escolha de falar, eu prefiro desenvolver as pessoas. É que tu vai se descobrindo. É É um verdade. processo de descoberta. A gente precisa entender que ao natural a gente vai se descobrindo. Conforme a gente vai... Eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, eu gosto de buscar, sempre gostei de buscar conhecimento. Minha graduação, ela tá vindo. Não tá tardia, porque nunca é tarde. A gente tem exemplos aí de pessoas se formando em medicina aos 75 anos, se formando em direito, se formando naquilo que elas quiserem, né, com mais idade. Mas eu fui me descobrir, venho me descobrindo em que a gente pode fazer, levar a informação de uma forma diferente, mas a gente precisa buscar os aprendizados. E é o que cada vez mais eu venho me propondo. Na realidade, não é cada vez mais, ao longo da minha trajetória. Eu nunca me permiti parar de estudar, de buscar, de me desenvolver. E hoje, só que numa outra velocidade, né? E de uma forma muito mais seletiva. O mercado, ele é bem agressivo, bem difícil, né? Nós sabemos disso, nós que trabalhamos com consultoria. Você sabe o quanto é difícil você conquistar um cliente, apresentar teu orçamento, ganhar aquele job e executar sua tarefa. Você enfrenta muitas dificuldades, você consegue lidar com esse mercado e com essa relação econômica que nós estamos vivendo, que é grave, todo mundo sabe disso. Você consegue driblar tudo isso para poder fazer sua gestão? A gente... Quem diz que não tem dificuldade? Mentira, né? É verdade. Todo mundo tem. Né? O que a gente precisa quando a gente propõe abrir uma empresa é ver aonde a gente precisa ter a clareza de aonde a gente quer chegar. Uma das clarezas que eu tenho é que eu acho lindo, admiro vários profissionais nossos, colegas nossos, que têm a sua empresa de consultoria enorme, tem grandes colegas, grandes trabalhadores, mas eu não me vejo nesse lugar. Eu não me vejo nesse lugar. Eu consigo enxergar isso. Então, a SST, hoje, ela enxergou algumas formas de fazer diferente, buscar as estratégias. A questão toda é a gente enxergar onde a gente quer chegar e, a partir disso, traçar as estratégias. Qual é a estratégia do meu negócio para 2025, para 2026, aonde eu quero chegar, e dentro disso vão ter pedras, né? E como eu desvio dessas pedras, como eu faço, porque assim, executar o trabalho, a gente sabe executar. Agora, gerenciar o negócio que muda um pouco de figura. É tão importante isso que você acabou de dizer, porque assim, o teu formato é um formato que te dá prazer. Quando a gente olha aquela super consultoria, super estruturável, eu também eu nunca olhei para isso. Porque assim, hoje você tem uma empresa com a sua cara e com o seu jeito. Eu acho que isso é um prazer tão grande, mas tão grande, de você poder, né, empreendedora, fazer do seu jeito, com os seus métodos, com a sua estratégia, construir, né, passo a passo um treinamento, construir passo a passo um desenvolvimento para aquela equipe, mas do seu jeito. Isso eu acho que é um prazer que não tem preço. E tem coisas que a gente tem que buscar autenticidade. O mercado, em inúmeros momentos, ele está dando certo assim. Então vou para lá porque está dando certo assim. Volto a falar, efeito manada. Né? A maioria está fazendo assim, então vou fazer também. E eu sempre procurei fazer da forma que eu acho que deve ser feito. E da forma que me dá prazer. Porque o trabalho adoece sim, qualquer trabalho adoece sim, principalmente por quê? Porque a gente às vezes não consegue ver aquilo como um prazer e às vezes a gente está em ambientes também, isso tanto como seletista como empresário, às vezes atendendo empresas que a gente não gostaria de atender. Então a gente tem que ir buscando aos pouquinhos, entendendo o que a gente quer fazer, o que nos move, o que nos dá prazer e até onde a gente pode ir de forma que não comprometa a nossa saúde. E é muito difícil isso, né? Muito difícil. Hoje falamos de saúde batemos tanto na tecla falando de saúde mental e muitas vezes nós profissionais não conseguimos enxergar a nossa. É verdade. E a gente precisa enxergar.
Todos nós somos vulneráveis, temos as nossas dificuldades. Eu acho que é muito difícil hoje olhar para alguém e dizer assim, não tem nenhum problema de saúde. É quase impossível. Impossível. É impossível mesmo. A gente só precisa lidar e fazer com que o trabalho não nos castigue. É administrar, né? E muitas vezes a gente acaba se aprisionando, né? Demanda. Eu não tenho sábado, eu não tenho domingo, eu não tenho hora, não tenho dia, não tenho noite. Mas a gente precisa botar limites. E aos poucos também eu venho buscando estratégias para impor limites a mim mesma. Tanto ao mercado quanto a mim. É importante você falar isso, sabe por quê? Eu também presto serviço e às vezes nós temos conta para pagar. E aí, você não vai tirar férias? Não, não vou tirar férias. Você não vai curtir o feriado? Não, não vou curtir o feriado porque quem trabalha por conta tem que pagar conta. Então, e é esse limite que você está dizendo. Não é porque tem as contas para pagar que nós somos empreendedores, não poderíamos ter também um momento de descanso, de paz, para recuperar nossas energias. Exato. Você sabe que tem um mundo muito cruel, né? Um mundo, isso é uma opinião bem particular, em desconstrução moral e ética. É muito sério. O mundo atual te dá medo, te incomoda, as realidades da violência, as realidades da violência da mulher, da violência da diversidade, da violência da rua. Essas coisas te assustam? Esse mundo que nós estamos vendo hoje te assusta? Com certeza me assusta. Mas eu não posso deixar com que esse medo tome conta de mim, me paralise. E eu tenho que também buscar fazer a diferença, desconstruir isso, né? Assim como a gente busca muitas vezes desconstruir alguns assuntos, a própria nossa área, são assuntos muitas vezes tão... Deixa eu achar as palavras certas. Vamos pegar um exemplo. A CIPA é algo que eu respiro, que eu gosto e que eu acho importante. Mas é visto de uma forma tão ruim, tão negativa. É verdade. Uma banalidade. Por que não? Vezes. Mas eu tenho para mim que eu não vou fazer essa banalidade. Eu não vou alimentar o mercado desta forma. Eu não posso continuar alimentando o mercado com a violência. Então, quanto mais violência, mais de forma negativa a gente alimenta, pior é. E essa credibilidade da CIPA, né, que a cada dia ela é tão importante para dentro de uma empresa, e às vezes ela está tão descredibilizada lá dentro, as pessoas não têm interesse, né? Mas vamos lá. Processos culturais inversos, né? Infelizmente, ao longo dos anos, ela vem sendo marginalizada e não sendo vista como um pilar de prevenção. Então, eu estou vindo de um evento em que se fala muito em evolução, em fazer grandes coisas no ambiente de trabalho, de transformação, e, ao mesmo tempo, aquele pilar ali não está inserido. Como? Não tem como. Eu chego em empresas, às vezes, para dizer, Rômulo, você podia dar um treinamento para a CIPA? Eu falei, posso. Mas quando eu vejo aquele grupo até com vontade de fazer coisas transformadoras, inteligentes, que possam mudar aquele cenário, mas culturalmente é minado, né? É quase que um preconceito estrutural contra a CIPA. Sim. Vai minando e aquelas pessoas passam a fazer o que tem que fazer e só. E também o que a gente tem? Pessoas que acabaram desacreditando nisso, que isso não é algo bom. Então, o empregador, ele tem essa certeza que isso não é bom, e cada vez mais muitos trabalhadores têm essa certeza que isso não é bom. Por que não é bom? Porque a gente passou a alimentar o quê? Que é só para o trabalhador adquirir uma estabilidade e que aquilo ali vai só trazer uma incomodação para o negócio. Só que quando eu começo a conseguir olhar no processo de desconstrução e tirar esse viés negativo, eu consigo ter um olhar, ter luz, para que aquilo ali, aquele ponto ali, também seja algo sustentável para o negócio e para as pessoas.
Você tocou num ponto muito importante. A crença limitada que a maioria de todos nós e das empresas tem. Nós, como profissionais da área de segurança, nós lutamos muito com crenças. Total. E a CIPA, essa história dela não ter crédito de ser só estabilidade, é uma crença. Então, às vezes, eu acho que nosso papel dentro das empresas é quebrar crenças, então. Com certeza. Acho que só, né? Também, com Porque, assim, certeza. são tantas crenças que limitam as pessoas, até realmente um técnico de segurança. Ele é um mentor, ele é um consultor importante, mas ainda, muita gente acha que o técnico de segurança é aquele cara investigador, onde ele só tem um papel de falar usa ou não usa o EPI. Isso ainda existe. Existe, mas, novamente, discorda, então faz diferente, faz a tua parte diferente. Eu discordo, então por isso hoje, e eu aprendi também, tenho mentores, mestres, anjos, pessoas ao longo de toda a minha jornada que me moldaram, me ajudaram a me moldar, me forjaram. E eu também sempre procurei me aproximar de pessoas que pudessem me ajudar a me moldar, a ser uma pessoa, seguir exemplos, mas exemplos que eu me inspirasse naqueles exemplos, que fizesse sentido para mim. Eu nunca consegui me ver com um perfil fiscalizador, como muitos colegas se veem, está tudo bem. Eu nunca consegui me ver assim. Mas a minha, vamos dizer, sorte, é que eu tive pessoas, na época, em que elas já não tinham, né, esse olhar, e que elas queriam já desconstruir, mais de 20 anos atrás isso. É conseguir olhar as pessoas com cuidado, com um olhar de cuidado de fato. E só que isso acaba quando a gente coloca o fiscalizar a pessoa, tu desconstrói, acaba morrendo, perdendo, caindo por terra. Não, nada contra os profissionais que fazem isso. Mas se eu discordo, eu tenho que buscar fazer de forma diferente. É isso que eu sempre procurei fazer. A palavra sair da caixa é um clichê, né? Mas é verdade, né? Você tem que sair da caixa quando você está trabalhando, né? A gente fala de hard skills, soft skills hoje em dia. Poxa, você acabou de falar que é uma mulher curiosa. Essa é uma soft skill fundamental para ir lá atrás de outras coisas. É a curiosidade que te leva para muitos lugares dos quais você nem imaginava que poderia. E na segurança é a mesma coisa. Nós migramos para a segurança e foi bom porque, assim, eu vejo uma necessidade de uma mudança. Você acha que nós estamos numa transição de um modelo tradicional para uma visão de segurança mais moderna? Você vê esse processo? Eu vejo mundos. Recortes. As nossas pequenas e médias empresas ainda estão trabalhando, atuando, profissionais atuando com uma visão ainda mais atrasada, digamos assim. As grandes empresas, principalmente do mundo corporativo, com bases, com referências internacionais, com culturas de segurança, com outros olhares que já estão com um passo à frente, pensando de fato em fazer diferente. E com profissionais que também pensam fora da caixa, que buscam o conhecimento o tempo todo, não só em livros técnicos. Hoje a gente tem cada vez mais... empírica, na vivência empírica. Hoje a gente tem cada vez mais grandes escritores, né? É verdade. Grandes escritores produzindo conteúdos fora da caixa, nos levando também a absorver conteúdos não só da área de segurança, mas desenvolvimento pessoal. E isso faz com que a gente acabe, a nossa malinha de ferramenta acaba ficando cada vez mais recheada e a gente vai selecionando elas de modo em que a gente vai conseguindo também fazer isso dentro das empresas. Mas quando a empresa está assim, fica muito difícil. Mas a gente tem que persistir e resistir, né?
Eu acho que tem uma insistência, né, uma resiliência necessária, porque imagina, você chega numa empresa extremamente padrão, onde os indicadores é o que importa e a questão do desenvolvimento humano não está no foco, e você está chegando ali para transformar aquilo tudo, você tem que ter uma coragem, você tem que ter uma vontade, porque assim não é fácil. Às vezes você desenvolve um trabalho com muito amor e carinho, você volta lá, voltou a estaca zero. 2 dias depois, o acidente zero era o objetivo principal de novo. Uma das coisas assim, que a gente, quando a gente fala em persistência, resiliência, é algo que não é só hoje e não é só amanhã. É hoje, amanhã e depois. É um processo que leva tempo. E hoje, cada vez mais, nós não temos paciência para isso. Só que quando eu vejo que quando a gente está na área onde a gente precisa ter paciência para levar essa informação. Mas eu já falei 10 vezes e ele não entendeu. Eu vou ter que falar, buscar formas diferentes, voltas diferentes para que entenda. Então, Não, na verdade, é uma se persistência de quem está aplicando mesmo. É uma resiliência porque nós enfrentamos uma adversidade muito grande, né? E é uma cultura que nós não temos, né? E a gente precisa desenvolver essa cultura. Então, se torna ainda muito mais árduo, mais difícil. E é muito mais fácil, às vezes, a gente desistir e se render do que persistir para fazer diferente. Existem métodos e filosofias, né? Nós temos aí o Sidney Dekker, que fala da segurança diferente, Thomas Conklin, que fala do Hope, e temos muitos. Você acredita nesses movimentos, nessas ferramentas de gestão, onde, né, os fatores organizacionais e humanos estão juntos? Você acha que isso realmente está chegando com força? Com certeza. Eles, não vou dizer chegando com força, porque a maioria das pessoas que estão fazendo esse trabalho, se a gente for olhar, são 10 anos no mínimo de estudos no Brasil. As pessoas que mais hoje são a referência. Especialistas, referências, então vamos estão lutando lá. muito, Está né? aumentando o número de pessoas que estão entendendo, bebendo dessa água, buscando conhecimento, e é um conhecimento longo, porque falar sobre fatores humanos, que não é o singular de fator humano, em que ainda é muito confundido. Eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sou eu estou buscando aprendizado, conhecimento sobre. E a gente tem inúmeros colegas aí que são especialistas, né? Especialistas porque vêm ao longo dos anos estudando. Às vezes a gente assim, estudou, fez se capacitou numa capacitação, estudou um livro e já virou o cara no assunto. Eu concordo com você que existem muitos especialistas nessas ferramentas e que não é uma tarefa muito fácil, até porque tem a empresa, né? A gente fala hoje de segurança psicológica também. Não é fácil você querer implementar isso num lugar da noite para o dia. Por isso que você falou, são muita gente estudando e não dá para ler um livro e falar que está dominando o assunto. E é um processo de construção. Só que também não adianta a gente querer implantar dentro de uma empresa fatores humanos sem ter trabalhado, a organização ter entendido a essência. E muitas vezes a gente já quer pular as etapas, e que eu acho que isso não dá para pular etapas. Então, às vezes a empresa não faz o feijão com arroz, não entende que um feijão com arroz bem feito, ele pode fazer a diferença, pode alimentar muito bem, obrigado. E a gente já quer botar o bife e a batata frita de qualquer jeito. Você tem razão. Então, essa que é a diferença. A gente precisa conseguir entender que um básico bem feito pode, com certeza, contribuir para uma sociedade, contribuir para um negócio. Para calçar uma rua, né? Com certeza. Você sabe que isso é uma verdade? Eu já tive contatos de chegar numa empresa que tinha o feijão com arroz e eu tentei levar o bife com a batata. E achando que poderia, e não deu certo. Porque eles não estavam preparados para comer bife com batata. E porque o feijão e o arroz ainda não estavam no melhor forma. Exatamente. Que se fosse, talvez eles absorveriam. Daqui a pouco estava com pouco tempero, não estava soltinho. Eu acabei perdendo, saindo. Eu não consegui dar sequência no trabalho. E às vezes, vamos lá, tem algumas pessoas... A gente tem resistência a várias coisas como ser humano. Sim. E algumas pessoas, elas vão ter resistência a fazer. Então...
Às vezes a gente quer que o trabalhador faça algo, entenda algo, mas que aonde ele está inserido, o seu empregador ainda não entendeu. E a gente precisa fazer com que o seu empregador entenda que aquilo ali é importante para as pessoas e para o negócio. É aí que está o X da questão. Enquanto a gente não consegue fazer com que ele entenda isso, a gente não vai conseguir fazer o restante. Até porque mesmo que você lide com fatores humanos, mas os resultados dos indicadores não batem, essa história não vai fechar. E se ele não aderir, também não vai fechar. Ele precisa entender e aderir isso. Se ele não aderir, não adianta também. A gente querer levar isso direto, que não vai adiantar. Eu vejo você engajada com várias questões. Por exemplo, você é coautora de livros do Fábio Arruda. Eu até separei alguns aqui. Você é coautora do livro do Fábio Arruda. Você também, do Despertar da Renovação, também, que é um empreendedorismo feminino que você participou. Você gosta de escrever? Você gosta de participar desses movimentos? Eu estou me descobrindo. Eu sempre me critiquei muito pelo meu português, pela minha escrita. Então, isso acabou me bloqueando bastante. Mas eu venho me descobrindo, me libertando. Essa é a palavra. Venho me libertando. Eu acho que entendendo que eu também posso. E que muitas vezes a gente vê vários colegas, várias pessoas e acha que não pode. Uhum. E a gente se limita também, né? Se bloqueia. Eu não posso. A gente se autossabota, né? Total. Mas quando a gente entende que a gente pode, isso pode fazer diferença até para outras pessoas, para elas entenderem que elas podem também. É fácil escrever? Eu acho que não é fácil escrever. Tem algumas pessoas que têm esse dom e que têm uma facilidade para escrever. Cada um tem facilidade para várias coisas. Eu não tenho tanta facilidade para escrever. Mas quando a gente começa a entender, gostar do que faz, gostar de buscar informação, pesquisar, consegue fazer coisas diferentes, construir, se permitir fazer processos de construção, a gente vai se rendendo a isso também. Eu concordo com você. Você sabe o que é o mais legal dessa nossa conversa? É das pessoas perceberem essa sua humildade em saber quem você é. Isso para mim é maravilhoso. Eu sei do que eu posso e daquilo que eu não posso. Mas eu sei também que eu posso ir além da onde eu fui. E isso está muito claro. Porque você está falando de um aspecto de diversidade, de inclusão ao mesmo tempo. Sim. Você é uma mulher que está sempre preocupada com isso, de incluir, de dar voz para as minorias. Inconsciente. Alguns momentos, cada vez mais, claro, tendo consciência disso. Mas muito foi de forma inconsciente. Os dias de hoje, as informações que a gente tem, um mundo diverso que está aí, nos permite cada vez mais buscar isso e entender isso. Eu acho que quando a gente é rodeado de pessoas diversas, trabalha em ambientes com pessoas de culturas diferentes, nacionalidades diferentes, etnias diferentes e por aí vai, a gente precisa também fazer parte da diferença. Não adianta eu dizer assim, eu quero fazer a diferença na sociedade e não estar aberta a esses assuntos, a essas pautas. Hoje eu entendo que muitas pautas, a pauta da inclusão, por exemplo, a pauta da violência da mulher, a pauta do empreendedorismo preto, a pauta da gente cada vez mais lutar contra o racismo como um todo, das suas mais diversas, o preconceito como um todo, eu entendo que isso faz parte, porque adoece o negócio, adoece as pessoas. Muitas pessoas hoje, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala que as pessoas estão adoecendo, isso foi também, essas situações que eu acabei de citar, elas contribuem no ambiente de trabalho de forma direta. É verdade, é verdade. Então, se a gente não conseguir enxergar isso e não defender essas pautas,
E eu acho que tem um jeito da gente trabalhar esses mecanismos dentro do nosso trabalho sem ser tão, né, ir de contra ao que aquela cultura organizacional tem, né? É aos pouquinhos, né? Abrindo espaço para as pessoas entenderem o que é uma inclusão, o que é uma diversidade. Essas coisas têm que estar dentro, porque tem tudo a ver com segurança, tem tudo a ver com saúde. Não dá para simplesmente a gente descartar essa possibilidade do nosso trabalho. Mas a gente também não pode alimentar o mercado a viver de fachada. Sim, o famoso washing, né? Que é descartável tudo, né? Ou fazemos aqui nós somos uma empresa sustentável, mas se olhar, muitas coisas ligadas à sustentabilidade não é praticado. Eu pintou a grama de verde, exatamente. Né? Aqui nós somos adversos, mas se olhar não é tão adversos assim. Tem uma cotinha ali de alguns 2 ou 3, mas acabou. Nós somos inclusivos, mas até que ponto, quando não nos permitimos a ter trabalhadores com deficiências, não só físicas. A gente tem vários tipos de deficiência. Sim. O mercado hoje está crescendo nisso. Mas a gente precisa fortalecer cada vez mais o mercado a entender que somos diversos, das mais diversas formas, inclusive no intelecto. Aquilo eu ouvi agora recentemente. Se a linha tem espaço para um cadeirante, né, eu não sei se foi o Adilson ou o Ivan, tem um espaço para o cadeirante, mas foi preparado para ele, é natural. Mas se não tem esse preparo da linha a receber um cadeirante, não tem inclusão. Exatamente. E muita gente acha que integrar é incluir, e não é verdade. Não, né? não. Eu vejo, e você também vê nas empresas, a tratativa dada, às vezes, por um deficiente auditivo, por um trans. As pessoas não sabem lidar. Porque eles não têm, muitas vezes, a gente acha assim, que todo mundo tem conhecimento de tudo, e não tem. E daí vem as questões dos letramentos de forma geral, né? E nós precisamos cada vez mais nos letrar e levar esses letramentos. Esse final de semana mesmo eu ouvi isso de uma pessoa. As pessoas precisam ser letradas, os empresários precisam ser letrados, os líderes precisam ser letrados. Nós precisamos nos letrar das mais diversas formas. Eu acho que isso ainda não está tão claro para muita gente. Quando começarmos a entender isso, vai ficar tudo muito mais fácil. Mas enquanto não acontece da forma que a gente gostaria, porque o mundo ele não é um Alice do País das Maravilhas, não é um fantástico mundo de Bob, que muitas vezes a gente fantasia, a gente precisa buscar caminhos de como eu posso levar isso por aqui. Em algumas empresas a volta ela é muito mais longa, mas a gente não quer, a gente quer encurtar o caminho. Aí quando a gente encurta o caminho, não acontece. Mas eu consigo ver até mesmo através de pequenas ações, pequenas formas, e a soma de pequenas ações é que vai fazer diferença. E que a gente vai conseguindo. E uma das coisas também é que a gente quer fazer as coisas separadas, né? Mundos separados dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Segurança é uma delas. Segurança, ela faz parte do todo, ela não é uma fatia. E que a segurança aqui, qualidade lá, meio ambiente acolá, e assim vai. É entender que isso faz parte da soma. E para que essa soma aconteça de forma mais prática, muito aquém da teoria, a gente precisa entender a parte de cada um e como integrar tudo isso. E que ainda é difícil. Você tem toda a razão. Nós temos um trabalho, um caminho pela frente muito amplo. Você é uma mulher que está sempre envolvida em grandes projetos, em grandes eventos. Você se considera uma celebridade hoje dentro do mercado de segurança? Porque eu sei que você está em eventos, benchmarking, em palestras. Você gosta dessa interação, desse network? Você acha ele necessário? Eu gosto da conexão. Eu acho super necessário, porque eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Essa que é a diferença. Eu gosto de me conectar com as pessoas, das mais diversas formas. E pra gente, não adianta eu dizer assim, eu gosto de me conectar com pessoas, mas eu não busco conexão. Não busco os caminhos. Eu acho que quando a gente está nos espaços, eu não me acho uma celebrity, não. Muito longe disso. E eu acho que não precisa. Mas eu busco... A visibilidade é necessária. A visibilidade é necessária, em função do negócio. Porque hoje, com as redes sociais, né, antigamente, há pouco tempo atrás, há 4 anos eu nem usava as redes. Mas depois da pandemia, a gente acaba
tendo que usar a rede para ser visto. E é necessário ser visto num mercado tão concorrente. Em função da tecnologia, né? Ela nos induz a isso. Mas eu preciso, para mim, olhar a conexão muito mais aquém de que ser uma celebridade, do que postar registros nas redes sociais, estar ali o tempo todo. E super respeito, às vezes tem algumas pessoas que até gostaria de fazer que nem elas fazem, mas eu não faço e tá tudo bem. Às vezes a gente se incomoda muito mais e tem essa preocupação de eu tenho que postar, eu tenho que gerar conteúdo, eu não gerei, eu preciso ser vista. Vira uma pressão, né? Vira uma pressão e daí a gente adoece, aí fica pior. É verdade. E já aconteceu isso comigo, inúmeras vezes, às vezes acontece, mas eu tenho que pegar, puxar o freio de mão, dar 2 passos para trás e enxergar. Mas é que assim, o independente da realidade hoje, da rede, da tecnologia, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de estar conectada, sempre gostei de participar de eventos, de feiras, de buscar o conhecimento, o aprendizado. E ao natural vai te ligando, as pessoas, tu vai conhecendo pessoas, é o natural sendo conhecida. Essa que é o X da questão. Então, quando vê, tu tá num grupo, que hoje cada vez mais chamam de comunidades, aí fez um treinamento, fez uma capacitação, entrou lá naquele grupo, conhece algumas pessoas, e daí tu vai trocando informação, gerando aprendizado, vai se conectando com ela de diversas formas, vai fazendo trocas, e tu, ao natural, vai vindo outras pessoas, vai fazendo mais troca. Vai se aprimorando. Vai se aprimorando e tu vai gerando uma gama de conexões com muito mais pessoas. Se a gente se desprender do estrelismo, eu acho que vai ficar muito mais fácil. E olhar assim, isso como uma conexão não só por interesse. Aí eu quero me aproximar do Rômulo por interesse, porque eu quero ser vista por ele. Quando a gente tira esse casaco... Se desconecta dessa superficialidade, né? Exatamente, a gente passa a ser a gente. Eu me vejo hoje, essa é a Sheila. Essa é a Sheila, é a minha essência, a minha forma de ver. Eu não me conecto com as pessoas, não me aproximo das pessoas por interesse. Eu preciso gostar, eu preciso me identificar. E quando a gente fala de cuidar das pessoas, de estar em torno das pessoas, se a gente não faz isso ao natural, de forma, vou usar essa palavra de novo, genuína, a gente acaba se transformando numa pessoa superficial. O mundo é artificial, nós não podemos ser superficiais. E a gente sabe que as pessoas sabem a diferença entre uma pessoa superficial e uma que tem conteúdo. Uma que tem verdade no que está dizendo, né? A gente consegue detectar isso facilmente hoje em dia. Às vezes não tão fácil. Algumas pessoas, elas... Tem esse poder, né? Exatamente. De manipulação, de influência, ao ponto de você acreditar que ela é, e não, quando você vai ver, talvez não é aquela essência que a gente gostaria. Porque o mundo hoje traz muita coisa, né? Traz muitos estudos em que às vezes as pessoas se apropriam daquilo de uma forma... superficial mesmo. Com a inteligência artificial hoje na nossa vida, né? É aquela história, talvez eu não escreva um livro, mas eu posso falar para o ChatGPT escrever o livro para mim. Também. Não é? Talvez eu não escreva o texto do LinkedIn, mas o ChatGPT pode escrever para mim. E aí a gente vai usando esses artifícios, perdendo a nossa essência. Eu não sou contra usar. Eu também não sou. Eu acho que a gente precisa conseguir... Dosar, né? Dosar e também assim, o que ele escreveu para mim e o que eu posso contribuir com essa escrita dentro do conhecimento que eu tenho. Qual a interpretação minha para isso, né? Exatamente. Exatamente. Às vezes assim, a gente... vamos lá, eu contrato alguém para me ajudar a produzir informações nas redes. Mas só que daí aquela informação ali que está sendo, não, mas isso vende. Mas vende a que preço? É a minha verdade? É aquilo que eu acredito? É da forma que eu vejo? Não, não é da forma que eu vejo. Então eu vou pegar, eu vou colocar o meu jeito, eu vou colocar a minha essência, eu vou colocar a minha fala. O meu tempero. O meu conhecimento. E daí começa a ser eu.
E aí vem a genuinidade, né? Aquela coisa do verdadeiro, né? Aí eu consigo ver você dentro daquele texto. Exato. Olha, são 8h25. A gente... Foi tão bom a gente falar de tudo isso, porque quando eu criei esse podcast, eu queria realmente que as pessoas viessem aqui e falassem tudo isso tão verdadeiramente, que você tivesse tranquilidade para falar, não, eu não vim aqui para falar de uma NR, ou de uma lei, ou de uma filosofia, ou de uma ferramenta. Eu queria que as pessoas conhecessem a sua vontade, a sua verdade. O que você está pensando para 2025? Esse episódio ele vai encerrar o ano de 2024. Por isso que para mim é um orgulho ter você aqui e uma honra para mim. Então, dezembro para mim está recheado de pessoas maravilhosas também, como todos os 70 que participaram aqui, que deram uma chance para que esse podcast acontecesse. O que você olha para o futuro? O que você vê da AST, da Sheila para 2025, nessa transição toda que você está vivendo? Eu vejo buscando cada vez mais conhecimento, conexão, vontade de fazer a diferença, olhando de forma estratégica. E às vezes o estratégico, quando a gente ouve essa palavra, a gente olha algo muito macro, né? Mas o estratégico às vezes é um bolo bem feito. Um passo bem dado. Um passo bem dado é uma estratégia. É verdade. É uma estratégia. E eu vejo, eu tenho planejamentos para mim, para o meu negócio. E é isso que a gente precisa enxergar. Eu me planejei, qual o planejamento? Eu sei o que eu vou fazer em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e assim por diante, 100% não. Mas eu preciso, no mínimo, ter 60%, 70% da base do que eu pretendo para o ano. O que eu pretendo para o ano é levar cada vez mais aprendizagem, buscar cada vez mais aprendizagem, levar essa aprendizagem, fazer muitos desenvolvimentos, capacitações com jogos, com games, que são coisas que cada vez mais eu estou buscando o conhecimento. Flávia Bárbara é uma das pessoas, das profissionais com qual eu admiro, em que vem num processo de educar para prevenir. Isso eu acho que super importante. É buscar, tentar absorver a educação para conseguir disseminar a educação. Você participou também dessa questão do jogo do Jenga, do Playbook, né? Sim. Da Juliana Blake. Sim. Então, acho que isso é um desenvolvimento bem interessante para 2025. E tá muita gente falando, né? Prende as pessoas um pouquinho a atenção, né? Mas, assim, a gente tem que ter um detalhe que tudo tem metodologia. Sim. Tudo tem um conhecimento por trás. Não é simplesmente olhar ali uma torrezinha de blocos, que é o Jenga, e olhar, é só tirar e tirando, é só um joguinho tirando e botando. Ele é só um joguinho quando eu estou jogando com os meus filhos. Ele é só um jogo. Agora, quando eu estou querendo transformar aquilo ali em aprendizagem, em gerar conteúdo, eu tenho que estudar. Eu tenho que buscar informação, eu tenho que testar, eu tenho que repetir N vezes. Existem códigos, né? Exatamente. E daí isso não pode ser apenas eu olhar alguém, fez lá na internet, e eu vou querer fazer também daquela mesma forma. E daí eu vou estar sendo superficial. Eu devo usar o copy, que é a palavra correta, me inspirar, inclusive, naquilo que eu vi. Por exemplo, eu uso hoje, comecei a usar o Jenga, através de um colega, num determinado assunto. Mas eu comecei a me aprofundar e coloquei a minha cara. E se colocar essa sua cara, essa autenticidade é que está faltando um pouquinho. E a gente precisa buscar. Buscar o seu jeito, a sua forma, o seu olhar, dentro da sua caixinha de ferramenta, dos seus aprendizados, de que forma leve eu vou levar essa informação. Eu acho que é um pouco disso que eu levo para 2025. Eu queria tanto que a gente falasse tanta coisa a mais, eu queria tanto que a gente tivesse outras oportunidades. Você contou um pouquinho da sua vida pessoal, contou um pouquinho da sua carreira, de como você chegou até aqui. Mas era uma coxa de retalho que eu queria fazer com você mesmo e ter essa honra de você estar aqui. Eu sempre falo que nessa câmera aqui é um momento para você falar com os nossos seguidores, contar um pouquinho, deixar uma mensagem, alguma sugestão,
alguma inspiração para quem é técnico, para quem está vivenciando a nossa área. Fique à vontade para você poder contar para eles, falarem, dar uma motivação, um entusiasmo para essas pessoas, porque você teve uma luta tão linda, uma carreira tão maravilhosa, que as pessoas aqui só um pouquinho, nessa 1 hora, conheceu. O que você falaria para essas pessoas hoje de entusiasmo, de que possa levar elas para 2025? Porque nós estamos terminando 2024 e realmente, se a gente for olhar para o nosso mercado de consultoria, não foi um ano muito fácil, foi um ano difícil para muita gente. Principalmente na questão econômica. Muita gente perdeu seus trabalhos, muita gente deixou de fazer trabalho, muita gente fechou suas portas ainda, mas não se fala muito disso, mas a gente tem o nosso métier, a gente sabe da luta. O que você falaria para essas pessoas? Continue buscando a sua autenticidade, a sua verdade. A gente fala tanto de ética, mas a gente precisa praticar, é algo praticado. Tá? Então, busque conhecimento. Abra a sua caixa de ferramenta e não se limite. O mercado, tanto como consultor, como seletista, ele pode nos engessar, pode nos limitar, e ele limita muitas vezes, mas a gente tem que procurar quebrar isso. E é isso que eu falo, eu busco quebrar isso, busco ser eu mesma, eu busco sempre aprendizado e busque se conectar com pessoas de forma genuína, sendo você. Quer construir algo, mas faça com base no que você acredita. E não apenas com o que os outros acreditam. O Rômulo acredita assim, então eu vou atrás do Rômulo. Não. Seja você, aprenda a se posicionar com você mesmo, para você conseguir se posicionar com a sociedade e fazer a diferença. Seja da forma que você optar em fazer. E se comprometer consigo e com os outros, porque às vezes a gente quer que os outros se comprometam com algo, mas a gente não está comprometido. É verdade. O que você diria para uma menina preta que está começando a carreira ali com seus 18 anos e que ela tem uma trilha maravilhosa? O que você diria? Porque nós precisamos inspirar essas meninas a acreditarem nelas, né? Eu vou dizer para uma menina preta adolescente, que é minha filha, que é o que eu digo para ela: estude, seja você mesma, não tenha medo de ser quem você é, não tenha medo da sua ancestralidade, da sua história, leve a sua história consigo, mas não se limite. Busque pessoas que possam te ajudar, a te inspirar, a te empoderar. Quando a gente fala de empoderamento, a gente está falando de fortalecimento. É conseguir ser forte para dar outros passos. E muitas vezes a gente deixa a sociedade, o mundo, nos fragilizar. E não seja uma pessoa que vai pelo efeito manada. Faça a sua verdade, busque o seu conhecimento. Se identifique com aquilo que você gosta e vá em frente. Se alguém que estiver do lado não te apoie, busque quem te apoie. E se não tiver apoio, siga sozinha. Isso mesmo. Estou muito honrado nesse Natal agora que a gente está entregando 2024 no Natal. Nosso episódio está aqui já chegando no Natal. Eu estou muito feliz por você ter vindo aqui. Alguma coisa você deixou de falar que você gostaria? Alguma mensagem, alguma coisa que você acha que a gente não tocou? É claro que eu não falei de questões técnicas, porque eu queria mesmo você, assim, verdadeira, tão límpida, tão clara pra gente. E sim, você tem muitos anjos que estão do seu lado e eu estou bastante emocionado por você ter vindo aqui para mim hoje. A gente sempre vem com várias coisas para falar e chega na hora, às vezes o próprio papo, as perguntas nos levam. Eu acho que falei aquilo que você gostaria de ouvir para reportar para as outras pessoas. Mas eu quero te agradecer a essa oportunidade. Você repetiu mais de uma vez que foi um presente. Para mim é um presente. Dezembro é um mês de vida para mim. Levei muitos anos para descobrir o quanto era importante o dezembro para mim. E é um mês de felicidade, de renovação.
fechando ciclo, vindo se permitindo fazer outros ciclos. E que a gente possa ter um ano mais leve, um ano mais justo, em que a gente possa olhar para as pessoas, praticar o cuidado, o carinho, a atenção e, acima de tudo, o respeito. A gente quer, muitas vezes, respeitar, ser respeitado, mas a gente não consegue respeitar, olhar o próximo com respeito, olhar o próximo com leveza e se desconstruir daquilo que não é de errado, ou ainda está preso a uma crença, está preso a uma cultura atrasada, antiga. Se permita respeitar o próximo e respeitar a si mesmo. Acho que é isso. Você faz aniversário dia 24 de dezembro, mas quem ganhou o presente aqui fui eu hoje. E você também. Sheila Rodrigues está aqui falando claramente, né, tão tranquilamente conosco. Foi um presente para nós. Eu te agradeço você ter acompanhado esse bate-papo. E você, muito, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Te agradeço demais mesmo.